Boa noite a todos, todas e todes. E hoje eu estou aqui com muito prazer para falar de um tema que, na minha opinião, é um tema muito rico. Eu sou Ana Rosaura, sou professora de arte, e antes de iniciar o aprofundamento desse assunto, eu gostaria de agradecer e comentar que esse encontro ele foi planejado por mim e pela professora Dayana, que infelizmente ela não pôde estar presente. Aqui com muito prazer, mas eu gostaria de agradecer a parceria com ela, dessa profissional maravilhosa que tem levado. Boa noite a todos, todas e todos. Sim, tá dando eco. Hoje eu estou aqui com muito prazer para falar de um tema que, na minha opinião, é um tema muito rico. Eu sou Ana Rosaura, sou professora de arte. Eu acho que está dando eco. E antes de iniciar o aprofundamento desse assunto, eu gostaria de agradecer e comentar que esse encontro ele foi planejado por mim e pela professora Dayana, que infelizmente ela não pôde estar presente. Mas eu gostaria de agradecer a parceria com ela, dessa profissional maravilhosa. Desculpa, boa noite a todos, todas e todos. Sim, tá dando hoje eu estou aqui com muito prazer para falar de um tema que, na minha opinião, é um tema muito. Eu sou Ana Rosaura, sou professora de arte. Eu acho que está dando eco. Antes de iniciar o aprofundamento desse assunto, eu vou aguardar, tá, gente? Agradecer e comentar que esse encontro ele foi planejado por mim e pela professora Dayana, que infelizmente ela não pôde estar presente. Mas eu gostaria de agradecer a parceria profissional maravilhosa que tem. Boa noite a todos, todas e todos. E hoje eu estou aqui com muito prazer para falar de um tema que, na minha opinião, é um tema muito. Eu sou Ana Rosaura, sou professora de arte. Eu acho que está dando eco. Antes de iniciar o aprofundamento desse assunto, vou aguardar, tá, gente? Agradecer. Oi, Thiago. Estou esperando, tá? Foi planejado por mim e pela professora Dayana, que infelizmente ela não pôde estar presente. Boa noite novamente. Desculpa, gente, pelo probleminha técnico. Eu estava nos agradecimentos, agradecendo a Dayana, que infelizmente não pôde estar presente, mas que planejou todo esse encontro comigo, que é uma professora que vem levando os professores de Rio das Ostras a conhecerem melhor a cidade com seus projetos incríveis. Quero agradecer também ao Departamento de Formação Continuada, que me permite essa abertura de trazer novos temas para a gente estar debatendo, ao Departamento de Leitura e Arte, que a gente está numa parceria fazendo uma comemoração para o aniversário de 30 anos de Rio das Ostras, no qual a gente vai falar depois um pouquinho, que tem um concurso de fotografia, que deu motivo para a gente estar aqui hoje apresentando o mapeamento afetivo, né? E também, por fim, mas não menos importante, né, apresentar o Tiago, tá, do Departamento de TI da CEMED, que se não fosse ele, né, que está aí na técnica, esses problemas não estariam sendo resolvidos e esse encontro não seria viável, né? Então, gente, eu vou passar aqui uma apresentação durante a minha fala, tá? Vou apresentar agora. Tá tudo certinho? Espero que sim. Deixa eu ir aqui. Bom, quero iniciar dando as boas-vindas, né, a vocês que estão aqui nessa aventura que a gente vai fazer para esse universo, né? E essa imagem ela não foi escolhida à toa. Esses pontinhos que aparecem nessa imagem representam a gente,
que se eles estão soltos, eles estariam perdidos no espaço. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar com o conceito, né? O que é mapeamento afetivo? De acordo com os estudos de Ana Paula Duval, que é uma pesquisadora que desde 2004 ela vem realizando mapeamentos socioculturais, elaborando políticas públicas e socioculturais. Nas pesquisas dela, ela recorreu a teóricos, né, em que cartografia é a representação do todo estático, né? Ou seja, é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos da transformação da paisagem. Já o mapa, ele é definido como uma construção social no mundo, ou seja, tudo que circunscreve, seja verdadeiro ou falso, porque depois a gente também vai ver esse aspecto, né? E vai criando as relações de poder com as suas práticas culturais. Mas qual a finalidade do mapa, né? O que desejamos visualizar, a partir de qual lupa desejamos visualizar? Porque um mapa, ele é feito, ele é elaborado a partir de um ponto de vista. Veja bem, eu não estou falando da cartografia, estou falando do mapa, aquele que envolve interesses, né? Para que ele foi feito e quando a gente busca o mapa, o que a gente deseja visualizar. Eu peguei como exemplo aqui o mapa de Rio das Ostras. Esses mapas de Rio das Ostras que eu vou mostrar, eles se encontram disponíveis, você pode baixar em PDF no site da prefeitura, tá? Esse especificamente é de zoneamento urbano, né? Então a gente tem, lógico, não dá para ver aqui a legenda, mas você encontra todo o zoneamento urbano. Esse outro, eu espero que esteja indo bem a apresentação, tá? Esse outro, a gente vai falar do município de Rio das Ostras, já foi feito com a intenção de mostrar os pontos de utilidade pública de Rio das Ostras. Por exemplo, nas legendas, a gente vai encontrar unidades desportivas, a gente vai encontrar escolas particulares, escolas públicas, escolas estaduais, unidades de saúde, secretarias. Então, ele é feito com essa intenção de localizar esses pontos mais voltados para a utilidade pública, né? Tem serviços de utilidade pública, praças. Por exemplo, mas a gente vê o mapa cultural, para a gente entender essa questão do interesse quando se produz um mapa. O mapa cultural, logicamente, o que interessa a produção do mapa cultural? Mostrar os pontos culturais de Rio das Ostras. Então, é um mapa completamente diferente, em que mostra vários pontos culturais. Por sinal, eu acho lindo esse mapa, né? Então, vamos lá, mas por que o mapa, né? Vamos imaginar uma pessoa ou uma entidade, uma organização no mundo, tá? E tem vários outros ao nosso redor. Mas a gente está sozinho se a gente não se localiza, se a gente não se vincula. À medida que a gente vai se vinculando com aqueles que estão ao nosso redor, a gente entra em relação com o outro, em relação com o mundo. E a gente vai se estruturando e se localizando. É na relação que a gente encontra a distância, a proximidade, em que a gente se localiza. Agora, imagina que cada pontinho desse também está em relação com os demais. Aí vai se formando uma rede com o mundo. E nessa rede a gente está mais estruturado, a gente não está solto no espaço, a gente tem a sensação de pertencimento, né? A estrutura se faz e quanto mais estruturado a gente está, mais a gente pode construir nesse mundo. Mas por que trabalhar com mapeamento afetivo?
né? Existem mais palavrinhas que eu podia colocar nessa imagem, né? Mas essa sensação de pertencimento, né, de engajamento, vai melhorar a autoestima, porque quando a gente se localiza, a gente se sente pertencente. Por exemplo, vamos falar de nossos alunos. Essa live está voltada mais para a educação, né, mais para os professores, uma possibilidade de estar trabalhando esse tema com seus alunos. O aluno ele vai se sentir pertencendo à cidade, ao entorno, né, nessa relação com o outro. Então, aumenta muito a autoestima e faz com que ele fique cada vez mais engajado. Tá? Eu esqueci de falar também que trabalhar um mapeamento afetivo é uma forma de conhecer melhor seu aluno, de conhecer melhor os seus afetos, aquilo que ele gosta, como que ele vive, o que ele faz em relação com o outro. Esses mapeamentos, é muito importante que eles sejam participativos. Né? Então, por exemplo, cada um traz a sua história, o seu afeto, mas ele é construído em conjunto. Porque se não fosse em conjunto, seria um pontinho apenas. É na relação que ele vai se construindo. Então, isso vai provocar cada vez mais o engajamento de agentes locais. Esses agentes locais, no caso, podem ser nossos alunos ou podem ser pessoas que eles vão conectar para saber de alguma coisa, porque quando a gente começa a se localizar no mapa, a gente vai ampliando a nossa rede. Então, consequentemente, você vai conhecendo e tendo o desejo de conhecer cada vez mais, né? Se localizar no território, se sentir pertencente a esse território que abriga a gente, isso traz o desejo. Quanto mais essa sensação de pertencimento, mais desejo a gente tem de conhecer o outro, de se relacionar ainda mais. Aqui a relação de pertencimento. Né? Cada um é uma parte importante nesse nosso mapeamento. Agora, quando a gente começa a trabalhar com o mapeamento, a gente trabalha com múltiplas temporalidades, ou seja, vai desencadeando várias memórias e discursividades. Aí eu coloquei essa imagem e você vê pessoas com várias formas narrativas, aquele que escreve, aquele que fala, o orador, que fotografa, aquele mais velho, aquele mais novo, aquele que pinta, enfim, você vai encontrando várias discursividades e vai desencadeando. É um processo que, quando a gente começa a trabalhar com mapeamento afetivo, vai desencadeando que os nossos parentes contem as histórias, que os nossos vizinhos, né? Só que essas múltiplas temporalidades, elas também formam um campo de disputa. Porque quando a gente trabalha com a memória, né, o que é real? Cada um narra alguma coisa a partir do seu ponto de vista. Né? O que é real para mim, a minha memória pode, de um mesmo acontecimento, pode ser um ponto de vista diferente de outra pessoa. Então, de uma certa forma, a gente também está criando um campo de disputa. Geralmente, a gente vai entrar num consenso, criando-se uma memória coletiva, tá? Consensual. A percepção, quando a gente trabalha com esse mapeamento, é muito importante a gente trabalhar a percepção do mundo através dos sentidos. Quando eu falo através dos sentidos, vamos pensar, né? Que cheiro tem a sua rua, a sua casa, o lugar que você trabalha, o lugar que você frequenta, a praia, a floresta. Não precisa ser, quando a gente fala de afeto,
não é só o que a gente gosta. Pode ser um cheiro bom, um cheiro ruim, mas será que a gente identifica, né? A leitura de mundo é a percepção do mundo. E a gente não lê o mundo só com os olhos, a gente lê o mundo com todos os nossos sentidos, né? Então, tem pessoas que prestam mais atenção aos seus sentidos, que exercitam mais. Tem gente que nem presta atenção. Mas inconscientemente, tem lugares que você vai e sente um cheirinho, esse cheiro me lembra alguma coisa, tá? Então, perceber o mundo também ao nosso redor através dos nossos sentidos. Aqui a gente está vendo a visão, né? Através da visão, que a visão também de cada um tem um ponto de vista diferente, tá? Cada visão vai enriquecer o nosso mapa, a nossa percepção. Para onde aponta a nossa lupa, o nosso enquadramento, né? O que a gente está vendo? Uma vez eu estava dando uma aula e perguntei, eu estava chegando no local que eu estava dando uma aula e tinha uma árvore linda na esquina que estava florindo. E aí eu perguntei, vocês viram aquela árvore? E poucas pessoas tinham percebido. Então, assim, será que a gente está exercitando essa nossa percepção através da visão? E a visão é um dos sentidos mais fortes. Mas você conseguiria agora fechar os olhos e imaginar como é a sua rua? Eu friso muito na nossa rua, tá? Da esquina até a nossa porta. Né? Quais as flores que tem, quais os cheiros, enfim. É nesse aspecto que eu acho que a gente deve exercitar. Aqui, da audição. Vocês já perceberam que tem lugares que têm sons característicos? Eu, por exemplo, para fazer essa live. Ui, sumiu? Sumiu? Não sei, peraí. Acho que sumiu. Ai, gente, desculpa. Mas você está vendo? E eu não. Peraí. Peraí, desculpa, gente. Ah, não, peraí. Deixa eu ir lá onde é que a gente estava. Desculpa. Seria bom que a gente estivesse junto, né? Seria bom conversar sobre esses assuntos. Inclusive, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar no chat que o Tiago vai passar para mim a pergunta, tá? Então, vamos lá. Os sons, né? Por exemplo, eu estava falando, eu para estar aqui nessa live com vocês, acabei de fechar minha janela, porque minha casa tem cachorro. O som daqui de casa, você pode, até que eles estão quietinhos agora e colaborando, mas tem cachorro. Você tem os sons, por exemplo, você está num campo, tem os sons do campo, dos passarinhos. Você está na cidade, tem os sons dos automóveis, né? Existem sons característicos. Escola, chega na escola para ver. Você vê o som da escola, das crianças falando, brincando. Então, a gente já parou para pensar nisso, né? Em se localizar através dos sons. E por fim, falando nos sentidos, né? O tato. A gente tem uma relação muito forte com o tato, né? Por exemplo, com certeza vocês devem lembrar de determinados tatos agradáveis e outros não, do próprio entorno que a gente vive. Eu lembro quando eu era criança, morava numa casa que tinha um muro de pedra. E aí eu vinha passando a mão assim no muro de pedra e eu lembro da sensação da pedra passando na minha mão. Então, assim, aquele tato fazia parte da minha chegada em casa, né? Aqui em Rio das Ostras, por exemplo, depois o mar aí, a sensação do mar. Uma pessoa da montanha não vai ter essa sensação forte, né? Da natureza. A nossa casa, como é que é o tato da nossa casa? Será que o chão é de madeira ou será que ele é frio, de lajota, né? Nosso caminho tem pedrinhas, tem grama,
ele é o de asfalto. Quanto mais a gente trabalha nisso tudo, mais a gente está trabalhando a percepção de uma maneira geral, a leitura de mundo. Ela vem ajudar em todas as leituras possíveis, tá? É nosso, a gente tem capacidade para perceber intensamente o mundo com os nossos sentidos. E quanto mais a gente exercita, mais sensível a gente fica, mais preparado a gente fica para ler o mundo. Ah, não, ainda tinha o paladar. O paladar é engraçado, né? Mas eu acho assim, ele extremamente ligado à memória, né? Eu, com certeza, se a gente estivesse numa sala pessoalmente, vocês iam dizer assim: ah, é verdade, eu conheço um gosto de um bolo que tem um gosto, lembra minha avó, né? Ou então minha mãe fazia aquilo assim assado. E esses gostos, eles não precisam ser só prazerosos, né? Por isso eu pus essas imagens assim completamente diferentes, né? Os gostos que também são azedos, amargos, também fazem parte do nosso entorno. Agora vocês vão perguntar, por que, que eu estou falando nesses sentidos todos se a gente está falando de mapeamento afetivo, né? Porque afetivo é aquilo que nos afeta, tá? Seja para o bem ou seja para o mal, tá? Ou seja, quer dizer, quando eu falo isso, quer dizer, pode dar prazer, afetar positivamente, ou pode trazer uma repulsa, mas está afetando do mesmo jeito. E se a gente pretende trabalhar com os nossos alunos um mapeamento afetivo, a gente tem que estar disposto a aceitar também quando se eles trouxerem algum afeto que não seja muito agradável, tá? Isso faz parte, e aí você vai conhecendo cada vez mais o universo desse seu aluno, né? Uma vez fiz um trabalho com os meus alunos de mapeamento afetivo, através do desenho. E eu falava para eles, né, para eles escolherem o lugar que eles mais gostam de estar, em Rio das Ostras, que eu estava trabalhando sobre Rio das Ostras. E até diante do videogame deles, eles desenharam e trouxeram. E eles estão certíssimos. Porque se eles jogam videogame na cidade de Rio das Ostras, por que não aceitar? Então, quando eu estou falando de Rio das Ostras, eu não estou falando apenas dos pontos turísticos, né? É muito normal a gente trabalhar essa época do ano, a Praça da Baleia, o Poço de Pedra, maravilhoso. E essas imagens podem vir também no mapeamento dos meninos, por eles gostarem de estar lá, ou por eles terem passado momentos agradáveis ou não lá, e isso afetá-los, tá? Mas não é nesse sentido. Quando a gente fala de mapeamento afetivo, é trazer a sensação de pertencimento, ou seja, onde eu vivo, como eu vivo, o que, que eu faço, quais são as minhas ações nesse universo, né? E como eu vou relacionar as minhas ações com as ações dos meus colegas, e às vezes vai dando a curiosidade de conhecer também as dos meus colegas, e a partir do nosso afeto, a gente vai ampliando, tá? O conhecimento dessa cidade e o afeto pela cidade. Aí, vamos supor, os meninos fizeram, a gente está falando de mapa também, lembra da cartografia, mapa, né? E cada um trouxe um aspecto do seu afeto, né? E esse mapeamento, ele deve ter uma forma específica, né? O formato de Rio das Ostras, ou então uma forma aleatória, depende do consenso do seu grupo. O ideal é que ele se relacione por distância, mais próximo, mais distante. Quando você fizer, por exemplo, uma exposição dos desenhos, quais os desenhos que estão mais próximos? E aí vocês podem escolher um critério. A gente vai botar essa proximidade pelo espaço territorial,
Ou seja, você está trabalhando com alunos de uma escola de um determinado bairro. Então, um mora aqui, outro mora aqui. Você pode ter esse critério de fazer espacial. Ou você pode ter um critério de fazer a partir do afeto também, né? Qual está mais próximo do meu afeto? Qual está mais distante? Isso tudo fica a critério e um consenso do grupo. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Esses exemplos estão disponíveis na internet, tá? De mapeamentos que foram feitos por crianças, não só em escola, mas às vezes em projetos sociais, né? Então vejam bem, né? O que interessa para eles colocar, qual é a forma que eles fizeram. Tá vendo que tem uma coisa aqui que parece um celular, né? As setas indicam o que eles acham mais importante, indicam caminhos. Olha essa, Nicole, né? Aparece o nome dela. Ela pôs um viaduto. Essas imagens não são de Rio das Ostras, tá? Pôs um viaduto, pôs escolas, pôs igreja. E aí, o que se diz da Nicole? Essa é a vida dela. O que ela conhece da cidade dela mais importante é a escola, né, super presente, deve ter um viaduto perto da escola, perto da casa que ela frequenta, que ela passa, né, nesse viaduto, que faz parte da paisagem diária dela. E igreja, provavelmente ela deve frequentar a igreja também, por isso a importância dela, né. Outro mapeamento, tá? Uma cidade que se faz em torno de uma estrada, de uma rua, tá? Estou dando um tempinho assim para vocês verem também, né? Tem mapeamentos mais elaborados. Esse aqui a gente vê que é do Rio de Janeiro, tem um Pão de Açúcar lá, né? E observa que até arco-íris tem, né? Então as crianças passam assim, o mundo dela, seja até as ficções dela fazem parte dessa realidade, né? E devem ser aceitas. Quando a gente trabalha com arte, a gente deve aceitar o que o nosso aluno traz, tá? Aqui, crianças produzindo o mapa junto com recorte e colagem. Em geral, é pena que eu não encontrei as fotos do meu trabalho, que eu queria botar aqui, mas eu não achei com mudança de computador e tal. Mas, em geral, as crianças gostam muito, se envolvem profundamente com essa atividade. Porque a gente está perguntando quem é ela, né? O que ela faz, o que ela gosta, onde que ela vive. Esse daqui, você vê que tem um lugar que tem um coração, tem café, padaria, né? O CRAS deve ser de algum projeto social, esse daqui, sorveteria. Olha os afetos aí. Padaria e sorveteria tá aqui. E tem um centro lá com crianças, né, com coração e tudo. Quer dizer, está mostrando talvez o centro mais importante ali para ela. Agora vamos falar, eu falei no começo que essa live ela estava sendo realizada até para fortalecer um concurso de fotografia que a gente está produzindo aqui em Rio das Ostras para comemorar os 30 anos de aniversário de Rio das Ostras. E é um concurso de fotografia que se chama Revelando o Afeto. Ele depois vai ser exposto e provavelmente em forma de mapeamento, mas isso aí é surpresa, tá? Então, como utilizar a fotografia para o mapeamento afetivo? Por que eu pus várias imagens diferentes? Não é só para ficar bonitinho. Observa que as pessoas estão fotografando, até a postura delas é diferente. Tem um que está deitado, tem outro que está ajoelhado.
apoiado, tem outro que está em pé, se entortando, tem outra que segura a câmera assim. Esses são os pontos de vista, tá? Quando a gente vai trabalhar com fotografia, é interessante, inclusive, incentivar os nossos alunos a buscarem novos pontos de vista. Por exemplo, a casa de vocês. A gente conhece a casa da gente, a gente está sempre o quê? Em pé, ou deitado no sofá, ou sentado na cadeira. E esse é o nosso olhar para a nossa casa. Agora, vocês já experimentaram subir numa cadeira, olhar de cima, deitar no chão, olhar? As crianças fazem muito isso. E quanto é importante a gente experimentar novos olhares, novos enquadramentos, tá? Exercitar o nosso olhar através da fotografia, do enquadramento. Experimentar o novo. No início da pandemia, eu até fiz essa brincadeira em casa, né? Que a gente ia ficar em casa. Aí eu resolvi, comecei a fotografar coisas assim, o que, que tem aqui em casa que eu nunca vi, né? Então, detalhes pequenininhos que tem sempre alguma coisa que a gente nunca viu. É só a gente começar a exercitar o olhar que a gente vai ver cada vez mais e mais e mais. No caso desse concurso que a gente está propondo, né, seria o quê? Se a gente está falando em mapeamento afetivo, revelando os afetos, nada mais é que revelar as nossas ações, o que, que a gente faz no dia a dia. E essas ações podem ser as mais diversas possíveis, né? Você vê que tem. Ah, e não só são nossas, pode ser de alguém. Por exemplo, tem uma pessoa ali numa padaria, né? Pode ser que seja importante para o menino fotografar a padaria da esquina, que ela afeta esse menino de alguma forma. Seja para o prazer de comer aquele pãozinho, ou pelo cheirinho que dá na rua, né? Por todos esses sentidos. Então, o outro que vai à praia, eu tenho ou no computador, jogando bola, na igreja, tocando violão, jogando junto, na sala de aula, as escolhas podem ser as mais diversas, tá? E devem ser todas olhadas com muito carinho. Nas artes, a gente não deve incentivar ou dizer o que fotografar, né? Ou o que desenhar, ou o que representar. Deixa vir da criança, deixa vir, que geralmente vem coisa muito boa e diferente por aí. Então, esse é o concurso, né, de fotografia, revelando o afeto, ele em comemoração de aniversário dos 30 anos de Rio das Ostras, e, ou seja, revelando o que me afeta em Rio das Ostras, tá? E a gente vai relacionar esse afeto com outros afetos. E a gente acredita que a partir do nosso afeto, a partir da gente, né, da nossa casa, de onde a gente está, a gente é mais fácil de ampliar os nossos conhecimentos do entorno, né? Ampliar os limites desse entorno. O nosso sentimento de pertencimento fica mais forte, e a curiosidade, né, que leva a gente a querer conhecer novas coisas através da curiosidade, né? Paulo Freire já falava, né? É preciso curiosidade para a gente aprender de fato, né? Por que a gente está aprendendo alguma coisa? Se a gente estimula a curiosidade, muito mais facilmente esse aprendizado vai ser internalizado na gente, né? E com cuidado, com carinho, né? Com cuidado, recebendo com cuidado também o que virá, né, dos seus alunos. Aqui a gente tem informações, tá? E as informações e o regulamento desse concurso, elas estão na plataforma da formação continuada. Então, entrando lá, vocês vão encontrar essa imagem e aí vocês vão se inscrever lá. A inscrição, ela, quando você se inscreve nessa história de Rio das Ostras e seus principais pontos turísticos, isso não está vinculado já a participar do concurso.
Aí você vai encontrar todo o material. Tem um material que a Dayana preparou da história de Rio das Ostras, tá? Muito rico, que leitura e arte também material que conta lendas, tem filmes de lendas, tem jogos educativos, tá? Tem várias coisas, ou seja, esse lugar é um repositório de material. Lá você vai encontrar vários materiais, inclusive o regulamento do concurso, caso tenha vontade de participar. E junto com o regulamento do concurso também, já vai encontrar a autorização do uso da imagem e da voz da criança. Por que essa autorização? A criança pode fotografar uma paisagem, ok. Ela não é que ela está se fotografando, mas essa autorização, ela já garante, por exemplo, vamos supor que ela foi uma das vencedoras e alguém está fazendo uma entrevista com ela. Aí você já tem autorização do uso da imagem, da voz da criança também. Por isso que essa autorização é dessa forma, tá? Que a gente fez. Onde encontrar? Isso está sendo, algumas pessoas estão perguntando. Então, tem vários caminhos. Vou mostrar aqui um caminho, um percurso, tá? Que se você entra no site da Prefeitura de Rio das Ostras, lá você tem o portal da educação. No portal da educação, você tem a formação continuada e tem a inscrição nos cursos e eventos. Aí você se inscreve lá, tá bom? E deixa eu mostrar aqui a premiação. Esse concurso, ele vai ter uma premiação e os primeiros classificados, eles vão, os alunos, né, os 30 primeiros classificados, vão participar de um passeio cultural em Rio das Ostras. E os seus trabalhos vai ser feita uma exposição com seus trabalhos. E os 3 primeiros classificados vão ter uma premiação extra, que é surpresa ainda. E a novidade também é que os professores que participarem do concurso, eles vão receber certificado, tá? Da participação deles, inclusive com 10 horas de atividade. Ou seja, participar desse concurso, você tem várias possibilidades, tá? Você pode dar uma aula, transformar isso numa aula, mas você não necessariamente precisa dar aula, você pode incentivar o seu aluno, que a inscrição do aluno só vai ser através do professor. Então, pode até incentivar. Você que conhece, sabe que ele gosta de arte, enfim, é só um incentivo. E é isso, eu quero agradecer muito, em nome da Dayana também, tá? E de todos os departamentos, da Secretaria de Educação de Rio das Ostras, e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, porque eu estou falando aqui, não estou vendo vocês, e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém colocou alguma pergunta no chat. Deixa eu parar aqui essa apresentação. Estou vendo o chat aqui. Eu acho que não tem nenhuma pergunta em relação ao assunto específico, né? Se vocês quiserem, eu estou com o chat aberto aqui, tá? E se quiserem, pode me perguntar. Ana Paula Costa está perguntando se ela tem uma turma de creche, se ela pode participar. Olha, Ana Paula, infelizmente, eu esqueci de comentar. Esse
concurso de fotografia, ele foi planejado para os anos finais, a partir do 6º ano. Mas nada impede, se você gostou do tema, de você estar realizando isso na sua escola. Até me avisa, se vocês forem fazer, me avisa que a gente vai lá registrar também, quem sabe até aparece. A gente pode fazer uma exposição também com seus alunos, tá? Eu acho uma ótima ideia, tá? Que as crianças também, pequenas, também me mandam muito bem, tá? Na fotografia, no desenho. Ela falou que perguntou. Outra coisa que eu quero falar antes de encerrar, deixa eu passar aqui no outro. Outra coisa que eu queria falar antes de encerrar, quando eu falo assim, em relação às artes, assim, aceita o que vem do seu aluno, tá? Isso parece perigoso, né? A gente tem tendência a dizer o que ele tem que fazer, mas não, você está trabalhando com arte, pode deixar ele fazer. O máximo que vai acontecer, por exemplo, eu sou professora dos anos finais, já aconteceu, evidentemente, de alunos me mostrar desenhos indecentes ou então relacionados a droga. Ok, o que eu respondi para eles? Eu falei, sua arte, lógico, se fosse verdade, né? Se a arte fosse boa mesmo, eu falava, ó, o desenho está muito bem feito, sua arte está muito boa, você não é o primeiro a fazer arte nesse tema, tem vários artistas plásticos que trabalham esses temas, eu vou te dar nota pelo seu trabalho, eu só não vou poder expor no contexto da escola, né? A escola não permite que eu exponha. Então, assim, o fato de eu aceitar, nunca mais eles trouxeram coisas que não podem ser mostradas, né? A gente não deve censurar a arte, em hipótese alguma, tá? Isso eu gostaria muito de frisar. Ainda mais que a gente está trabalhando com os afetos, não é o caso do nosso mapeamento, mas eu acho interessante falar isso enquanto professora de arte, né? E que mais? Ana Paula, de nada, Ana Paula. Sério, eu tô vendo que tem muita gente aqui de creche, de anos iniciais. Tudo bem, esse concurso, ele não foi idealizado para os menores, já está nos anos finais. Para os menores está sendo... vai ter a trupe da leitura, que vai fazer apresentações de teatro, que eles vão estar entrando em contato através das escolas. Tem o material, inscrevam-se lá na formação continuada, nesse que eu mostrei, porque lá vocês vão poder pegar material, vocês têm videozinhos das lendas, vocês têm toda a história de Rio das Ostras, tem muito material para estar trabalhando, tá? E eu adoraria que vocês fizessem também um mapeamento afetivo e depois desse um jeito de me mostrar. E a gente pode até vir a fazer uma exposição disso, né? Eu acho que é isso, Tiago. Tem mais alguma pergunta? Que eu saí lá do chat. Eu fiquei. Cadê? Não, Ana, mais nenhuma pergunta. Tem uma parabenização aqui e só. Ninguém mais fez perguntas. Tá bom, gente. Então, olha só. Eu agradeço muito a presença de cada um aqui. Tá? Gostaria imensamente de estar olhando nos olhos de vocês, de ver a expressão de vocês. Alguns já me conhecem, sabem o quanto que eu gosto disso, né? Mas vamos ver em breve se estaremos juntos novamente, fazendo cursos mais presenciais também, tá? E muito obrigada pela presença. E boa noite.